Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática para o oitavo ano. Aqui é Gabriel Cacau e hoje vamos falar um pouco sobre a ideia de desconto e juros e como utilizamos porcentagem nesses casos. Preparados? Para isso, vamos contar a história de Eduardo, um rapaz que percebeu que a matemática financeira é muito importante no dia a dia e começou a estudar esse assunto. Vamos lá? Uma loja divulgou o seguinte anúncio para a venda de qualquer modelo de celular: desconto de 15% em qualquer celular no pagamento à vista. Eduardo, que precisava trocar de celular, começou a pesquisar os modelos disponíveis na loja e gostou de um que custava R$ 1.900. No entanto, Eduardo possui R$ 1.700 para pagar à vista e não sabe se a quantia será suficiente. Vamos ajudar Eduardo a fazer esse cálculo. É intuitivo dizer que o valor com desconto é igual ao valor original menos o valor do desconto. Você concorda? Isso significa que o valor com desconto é igual a 1.900, que é o valor original, menos 15% de 1.900. Lembrando que o desconto é de 15%. E sempre que calculamos uma porcentagem, é sobre algum valor. Nesse caso, o valor original. Bom, temos que calcular 15% de 1.900. Vamos lá? Para isso, vamos lembrar que 15% é equivalente à fração de numerador 15 e denominador 100. E sempre que calculamos uma porcentagem, multiplicamos a fração correspondente pelo valor que estamos trabalhando. No caso, vamos multiplicar 15 sobre 100 por 1.900. Para facilitar nosso cálculo, podemos colocar o denominador 1 sobre o 1.900, já que toda fração é uma divisão e dividir por 1 não muda o resultado. Agora, vamos lembrar que, para multiplicarmos duas frações, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, vamos fazer a seguinte operação: 15 vezes 1.900 sobre 100 vezes 1. 15 vezes 1.900 resulta em 28.500. 100 vezes 1 resulta em 100. Lembrando que toda fração é uma divisão. Então, 28.500 dividido por 100 é igual a 285. Isso significa que Eduardo, se comprar esse modelo de celular à vista, receberá R$ 285 de desconto. Bom, você lembra da pergunta? A pergunta é: se Eduardo consegue comprar o celular com os R$ 1.700 que ele possui. Vamos calcular o valor do celular com desconto. Bom, para isso, temos que subtrair do valor original o valor do desconto, ou seja, 1.900 menos 285, que resulta em 1.615. Como Eduardo possui R$ 1.700, a quantia é suficiente. Até aqui, tudo bem? Quem não gosta de ganhar desconto na hora de fazer uma compra? É sempre algo legal, não é mesmo? E juros? Bom, juros não é algo tão legal assim de se pagar. Vamos ver uma outra situação que Eduardo precisou utilizar a matemática financeira.
Eduardo esqueceu a data de vencimento de sua conta de luz e efetuou o pagamento com atraso. Por conta desse atraso, teve que arcar com juros de 10% sobre o valor total da conta. Se o valor da conta é R$ 130, quanto ele pagou ao todo após ser cobrado o valor dos juros? Bom, é intuitivo dizer que o valor com os juros é igual ao valor original mais o valor dos juros. Você concorda? O valor com os juros, então, é igual a R$ 130 mais 10%, que é a taxa de juros, nesse caso, de R$ 130, que é o valor original. Temos, então, que calcular 10% de 130. Vamos lá? Vamos começar relembrando que 10% é equivalente à fração de numerador 10 e denominador 100. E sempre que calculamos uma porcentagem, multiplicamos a fração correspondente pelo valor que estamos trabalhando. Nesse caso, vamos multiplicar 10 sobre 100 por 130. Para facilitar nossas contas, podemos colocar o denominador 1 sobre o 130. Lembrando que toda fração é uma divisão e dividir por 1 não muda o resultado. Vamos agora multiplicar essas duas frações. E para isso, vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, 10 vezes 130 sobre 100 vezes 1. 10 vezes 130 resulta em 1.300. 100 vezes 1 resulta em 100. Lembrando novamente que toda fração é uma divisão, temos 1.300 dividido por 100, que resulta em 13. Ou seja, Eduardo pagou R$ 13 de juros por ter atrasado o pagamento dessa conta. Mas a pergunta é quanto Eduardo pagou na conta ao todo. Ou seja, vamos somar o valor original, 130, com o valor dos juros que acabamos de calcular, 13. E, ao efetuar essa conta, encontramos R$ 143. Isso significa que Eduardo pagou ao todo R$ 143. Será que sempre que falamos em juros é algo ruim? É algo que pagamos a mais? Na verdade, não. Quando temos um dinheiro sobrando, podemos fazer uma aplicação financeira. Você sabe o que é isso? Bom, Eduardo tinha, em um certo mês, uma quantia sobrando e resolveu aplicar esse dinheiro. Vamos ver como isso funciona. Em um certo mês, Eduardo fez uma aplicação financeira no banco Rende Mais. Ele rendeu 2% de juros por mês sobre o valor aplicado. Mas, antes de fazermos qualquer cálculo, vamos entender o que é uma aplicação financeira. Observe a figura na tela. Eduardo deixou uma certa quantia na instituição financeira. E nesse caso é o banco Rende Mais. E após um determinado período, ele retirou essa quantia. Mas nesse momento, a quantia não era a mesma. Ele retirou um dinheiro a mais, ou seja, juros. Nesse caso, significa que Eduardo está ganhando uma quantia. Bem legal, não é? Bom, qual foi o total recebido por ele ao final de um ano, sabendo que sua aplicação inicial foi de R$ 10.000? Temos que calcular 2% de R$ 10.000, já que 2% é a taxa de juros e R$ 10.000 foi a aplicação inicial. Mas essa taxa de juros é uma taxa mensal e o dinheiro ficou aplicado por um ano. Isso significa que no final vamos multiplicar por 12. Mas vamos por partes.
Vamos primeiro calcular 2% de R$ 10.000. Para isso, vamos transformar 2% na fração equivalente, que é a fração 2 centésimos, e multiplicar pelo valor que estamos trabalhando, que é 10.000. Para facilitar nossas contas, vamos colocar o denominador 1, já que toda fração é uma divisão e a divisão por 1 não muda o resultado. Agora, vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, 2 vezes 10.000 sobre 100 vezes 1. O que resulta em 20.000 sobre 100. Lembrando novamente que toda fração é uma divisão. Logo, temos como resultado dessa operação 20.000 dividido por 100, que é igual a 200. R$ 200 de juros por mês. Mas a pergunta é, qual foi o total recebido por ele ao final desse ano, sabendo que sua aplicação foi de R$ 10.000? Ou seja, vamos somar o valor da aplicação com o valor dos juros recebido ao longo do tempo. Vamos somar, então, 10.000 com 200, que corresponde aos juros recebidos mensalmente, vezes 12. Vezes 12, pois a aplicação foi de 1 ano e os juros são mensais. E 1 ano corresponde a 12 meses, não é mesmo? Para efetuar esse cálculo, efetuamos primeiro a multiplicação. Então, temos 10.000 mais 200 vezes 12 é igual a 2.400. Finalmente, 10.000 mais 2.400 é igual a 12.400. Ou seja, Eduardo recebeu 12.400 no final de um ano nessa aplicação financeira. Até aqui, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Bom, para facilitar o seu entendimento, vamos resumir a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o que é desconto, o que é juros e como utilizamos a ideia de porcentagem em cada uma das situações anteriores, em desconto e juros. Ah, importante! Esse conteúdo vocês também encontram no seu material Rio Educa. Foi muito bom estar com vocês novamente. Espero que tenham entendido e até a próxima!